Bom dia, meus amigos, graças e paz vos sejam multiplicadas. Hoje vamos analisar o capítulo 34 de Ezequiel. Este capítulo foi estruturado para revelar um quadro profético que trata de importantes questões internas de Jerusalém, as quais resultarão em conflito com outras nações. O tema deste capítulo envolve questões espirituais e começa criticando os líderes nos seguintes termos: o Senhor, esse Senhor está todo com letra maiúscula, tratando de Deus o Pai. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetiza contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Ezequiel 34, 1, 2 e verso 10, na nova tradução na linguagem de hoje. Este texto nos indica que Deus tem suas ovelhas em Israel, e que certamente são os judeus cristãos nativos que aceitam os originais do Novo Testamento, que não se contaminaram com as igrejas que lá foram estabelecidas e nem com as orientações do Talmud, sendo discriminadas por causa de sua fé. Tal fato desagrada profundamente a Deus, que se levantará para defender os seus filhos remanescentes. Os versos 11 e 12 dizem que o Senhor resolverá esta questão interna de Jerusalém por meio de uma guerra com consequências penosas para a nação. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor que busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim, eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Ora, estas palavras acusam Israel por não ter recolhido muitas das ovelhas de Deus que ainda continuam espalhadas. Esta situação faz referência às dores de parto que estão chegando para Israel e que serão gravíssimas, principalmente se levarmos em conta o que diz o profeta Sofonias, quando ele se reporta a este mesmo contexto histórico de juízo para Israel. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como um sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá grande gente gritando por socorro no bairro novo da cidade. E nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Sofonias 1, 7, 8 e 10. O Senhor está se referindo a uma guerra de grandes proporções contra Israel, que levará a nação a um tempo de escuridão e desgraça, no qual os cristãos que não pegam em armas contra seus vizinhos serão protegidos pelo Altíssimo.
Voltando para Ezequiel, sigamos a narrativa do profeta com relação às outras ovelhas que ainda não voltaram para o aprisco. Eu as tirarei de países estrangeiros, e as ajuntarei, e as trarei de volta para a sua terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel, e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. Ezequiel 34, versos de 13 a 15. Este ajuntamento visa complementar aqueles que vêm ocorrendo desde antes de 1948, os quais deram a estrutura da nação atual. Tratar-se-á, como veremos no capítulo 37, das 10 tribos que se extraviaram por ocasião da invasão da Assíria e que também deverão vir para Israel para ocupar o lugar das ovelhas gordas e fortes, que nesta altura já terão sido eliminadas, conforme o versículo 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. E segue Ezequiel 34, versículos 23 ao 25. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas. E um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. O profeta Isaías 1, 24 a 28, na nova tradução, na linguagem de hoje, nos esclarece um pouco mais esse texto da seguinte forma: portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira, vou castigá-los, para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes, como os que vocês tinham no passado. Então, Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Será, portanto, implantada uma nova administração em Israel, tendo por base o antigo reino teocrático, para as 12 tribos reunidas pelos seus respectivos territórios e em plena comunhão com Deus. E um remanescente do rei Davi os governará, conforme nos esclarece Jeremias 23, versículo 5. Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Esta será a nova aliança de Deus com seu povo. As primícias dos salvos serão trasladadas vivas sem provar a morte, porque elas serão julgadas previamente, com base na lei da Torá e na obediência às verdades reveladas por Jesus. Meus amados, Deus nos ama com amor eterno, mas não poderá trasladar para o céu pessoas com defeitos de caráter. Lembrando que precisamos aprender a viver pela fé, ouçamos uma música de encorajamento. Mas não se esqueça do like, do sininho e da sua inscrição. Um excelente fim de semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau!
amargas tristezas da vida, um parente afronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilha